Olá, meus amados. Hoje, dia 18 de abril de 2022, segunda-feira, na oitava da Páscoa. Evangelho segundo Mateus. Naquele tempo, as mulheres partiram depressa do sepulcro. Estavam com medo, mas correram com grande alegria para dar a notícia aos discípulos. De repente, Jesus foi ao encontro delas e disse: Alegrai-vos. As mulheres aproximaram-se e prostraram-se diante de Jesus, abraçando seus pés. Então Jesus disse a elas: Não tenhais medo. Ide anunciar aos meus irmãos que se dirijam para a Galileia. Lá eles me verão. Quando as mulheres partiram, alguns guardas do túmulo foram à cidade e comunicaram aos sumos sacerdotes tudo o que havia acontecido. Os sumos sacerdotes reuniram-se com os anciãos e deram uma grande soma de dinheiro aos soldados, dizendo-lhes: Dizei que os discípulos dele foram durante a noite e roubaram o corpo enquanto vós dormíeis. Se o governador ficar sabendo disso, nós o convenceremos, não vos preocupeis. Os soldados pegaram o dinheiro e agiram de acordo com as instruções recebidas. E assim, o boato espalhou-se entre os judeus até ao dia de hoje. Então nós vemos aqui o final já do Evangelho de Mateus. Estamos no último capítulo 28, nos versículos que praticamente encerram. Depois nós teremos, que encerra o Evangelho dele, mas nós temos ainda alguns versículos ali, finais do 16 ao 20, que é quando o Senhor dá a missão aos seus apóstolos de anunciar no mundo inteiro e batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e que o Senhor estaria com eles até o fim dos tempos. Então aquele Emanuel que foi anunciado lá no início de Mateus é o Emanuel, é o Deus conosco. Estarei convosco até todos os dias até o fim dos tempos. Então ele faz esse link, né? Esse é o Emanuel, é o Deus conosco, aquele que eu falei lá no começo e que vai permanecer conosco até a vinda dele, a vinda gloriosa. Nesse último capítulo, nos primeiros versículos, ali os 7 primeiros versículos, é o encontro das mulheres com o anjo. Então o anjo conversa com elas e anuncia que Jesus não está ali no túmulo, mas que ele ressuscitou. Então, elas, é a mesma coisa, elas vão ao túmulo, vem a pedra removida, aí o anjo aparece, diz para elas, não se preocuparem, que elas não tenham medo, que ele não está ali, mas que ele ressuscitou. Bom, aí inicia o trecho de hoje. As mulheres partiram depressa do sepulcro. Elas estavam com medo, imagina, diante de tudo que elas foram lá, Elas vão para encontrar um cadáver, preocupadas em como remover a pedra, e de repente, chega lá, não só encontra a pedra removida, como um anjo que anuncia que Jesus ressuscitou. Você imagina, aqui é um misto, Tanto é que o texto aqui vai dizer que elas estavam com medo, mas correram com grande alegria. É uma coisa, é uma mistura, quer dizer, o medo diante daquilo não é um medo de pavor muitas vezes, tá? É aquele espanto, sabe aquele espanto de maravilhado, Você encontra o sepulcro aberto, um anjo anuncia que o Senhor não está ali porque ele ressuscitou. Então você sai nessa alegria para fazer o quê? Para dar notícia aos discípulos. E aí nós vamos notar que Mateus é bem mais sucinto do que os outros dão mais detalhes após a ressurreição de Jesus. Mas aqui diz que, de repente, Jesus foi ao encontro delas e disse: Alegrai-vos. E as mulheres então se aproximam, prostram-se diante de Jesus, abraçando os pés do Senhor. Então elas reconhecem. Então agora não é mais aquele anúncio do anjo, elas mesmas veem o Senhor ressuscitado. Então agora não acreditam somente na palavra do anjo, como de fato elas já haviam acreditado, mas agora elas podem testemunhar com os próprios olhos a
ressurreição, o Senhor ressurrecto, o Senhor vivo novamente. E aí então o Senhor dá a elas uma ordem. Diz: não tenhais medo. Eu já falei que inúmeras vezes nós vemos na Bíblia isso. Inúmeras vezes é citado: não tenhas medo, não tenhais medo, não temais, não temas. Então isso é citado pelo menos 97 vezes na Bíblia, né? Então imagina, nós temos 73 livros, isso indica que inúmeras vezes o Senhor repete essa frase. E o que é o sentido de não ter medo aqui? É o sentido de crer. O oposto da fé é o medo que impede muitas vezes de nós vivermos experiências profundas com Deus. Por quê? Porque o medo não nos deixa ser ousados, enquanto que a fé nos impulsiona a realmente fazer aquilo que talvez nós não teríamos coragem normalmente. É a fé que dava coragem, por exemplo, dos mártires testemunharem que acreditavam em Jesus Cristo, e não abrir mão desta fé e morrerem por causa desta fé. Diferente de quando aqueles outros que negaram também. Não é que todo mundo, a gente tem a impressão que na época dos mártires não tinha gente que abandonava a fé. Tinha, muita gente abandonava a fé, sim. Entre morrer por causa da fé e permanecer vivo, preferiam permanecer vivo e não morriam por causa da fé. Mas tivemos muitos homens e mulheres, até crianças, que morreram por causa da fé. Então o Senhor diz isso às mulheres: não tenhais medo, ide anunciar aos meus irmãos que se dirijam para a Galileia, lá eles me verão. Então o Senhor está dizendo a elas: olha, eles vão me procurar aqui em Jerusalém? Não, manda que eles voltem para a Galileia. Lembremos que Jerusalém é na Judéia, que eles voltem à Galileia, e nós vamos ver, por exemplo, João narra que Jesus vai encontrá-los no mar de Tiberíades, aliás, no lago de Tiberíades, o mar da Galileia, que nós visitamos lá e conhecemos, andamos até de barco ali, né? Então o texto continua: quando as mulheres partiram, aí há um segundo momento. Agora sim, as mulheres vão fazer o que o Senhor pediu, anunciar aos discípulos que possam ir para a Galileia. E aí, como eu disse, depois, não aqui no Evangelho de Mateus, nós vamos encontrar em João, por exemplo, Jesus falando com os seus discípulos na região da Galileia, ali, como eu disse, no mar da Galileia, no lago de Tiberíades. Mas esse segundo momento são os guardas. Então, os guardas que estavam ali no túmulo, por que, gente, tinham guardas no túmulo? Exatamente para se evitar, já que Jesus era um mestre muito conhecido, que os discípulos fossem roubar o corpo dele. E nós vamos ver aqui que é uma coisa um tanto quanto contraditória, né? Por quê? Diz assim: então esses guardas vão aos sumos sacerdotes e falam tudo o que tinha acontecido. O túmulo vazio, a pedra rolada. Provavelmente eles viram as mulheres conversando com esse anjo e foram contar tudo. E aí os sumos sacerdotes se reúnem com os anciãos e dão uma grande soma de dinheiro aos soldados, dizendo que: dizei que os discípulos dele foram durante a noite e roubaram o corpo enquanto vós dormíeis. Ora, gente, que desculpa mais sem pé, sem cabeça. Se eles estavam dormindo, como é que eles viram que foram os discípulos que roubaram o corpo? Tá vendo que é uma desculpa que não se sustenta? Ora, se os guardas estavam lá exatamente para evitar o roubo do corpo pelos discípulos, como é que eles vão dizer que enquanto eles dormiam, os discípulos foram lá e roubaram o corpo do Senhor? Mas peraí, vocês não estavam dormindo? Como é que vocês viram? Então, eles poderiam dizer: olha, nós dormimos e o corpo foi roubado. Tudo bem. Eles poderiam até dizer isso, né? Agora falar que foram os discípulos dele, mas eles estavam dormindo. Então, você vê que é uma desculpa que não se sustenta. Tanto assim que vão continuar os sumos sacerdotes e os anciãos dizendo aos guardas: se o governador ficar sabendo disso, nós o convenceremos, não vos preocupeis. Então quer dizer, se o governador souber que vocês não fizeram o papel de vocês de guardar o túmulo, não se preocupe que nós vamos dar um jeito de convencê-lo. E aqui, como eu disse, os soldados então pegaram o dinheiro e agiram de acordo com as instruções recebidas.
E aqui, praticamente, São Mateus está terminando o evangelho dele. Como eu disse, os outros versículos, a partir do 16 até o 20, ele narra o aparecimento de Jesus de forma muito breve aos seus discípulos, mandando que saiam para o mundo inteiro pregar o evangelho e batizar as nações, todas, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E aqui ele termina com uma certa dose de tristeza, porque ele diz assim: o boato espalhou-se entre os judeus até ao dia de hoje. Então, quando ele escreveu o evangelho, lembremos que o evangelho foi escrito depois de alguns anos que Jesus já tinha ressuscitado. Então, ao mesmo tempo que Jesus foi acolhido pelas mulheres com fé e elas foram anunciar aos discípulos, Jesus vamos dizer, é sinal de contradição, porque as mulheres recebem a fé, acolhem e vão anunciar. Por outro lado, Jesus é recusado, não é aceito como Messias por parte dos judeus, a quem Jesus veio em primeiro lugar, mas eles não aceitam. Então ele, como eu disse, ele termina com essa certa dose de tristeza, dizendo: olha, esse é o boato que se espalhou. Não que ele ressuscitou, mas que o corpo dele foi roubado pelos seus discípulos enquanto os soldados dormiam. Então ele termina, como eu disse aqui, quase que com um lamento diante da recusa e da dureza de coração dos judeus. Senhor, e neste primeiro dia da oitava da Páscoa, onde durante 8 dias celebramos a alegria da ressurreição, que o nosso coração realmente se alegre, que a luz poderosa da tua ressurreição dissipe todas as trevas que se instalaram ou que nós permitimos que se instalassem em nossos corações. Que nós possamos deixar que a alegria verdadeira, aquela que o mundo não tira, a alegria que vem do coração de Deus, a alegria do ressuscitado, possa realmente fazer morada em nosso coração e vivamos esta oitava, lembrando que a cada dia o Senhor ressuscitou, Ele não está aqui. Esta é a alegria que enche o nosso coração, porque o túmulo está vazio, porque o Senhor está vivo no nosso meio. E mãe querida, mais uma vez pedimos a tua intercessão, roga pela paz mundial e de forma toda especial pelo fim desta pandemia. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E que desça sobre você, meu irmão e minha irmã, pela intercessão da Virgem Santíssima, a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.